Se precisa fazer sentido para você obedecer, você já decidiu que não vai obedecer. Isso não é fé, é controle bem vestido. Vamos chamar assim. Hoje, a gente começa uma série chamada Obediência na Vida Real, colocando o fundamento no lugar certo, sem romantização, sem frases prontas e sem verniz religioso. Porque a obediência na Bíblia não nasce do protocolo, ela nasce através da fé ou nasce da fé. E quando a obediência vira uma regra, ela pode até organizar o comportamento, mas não transforma o teu coração. O erro comum é confundir obediência com comportamento. Muita gente chama de obediência aquilo que é só adestramento espiritual. Aprender a fazer, então repete. Aprendeu a falar, então você reproduz. Mas fazer não é obedecer. Cumprir não é confiar. Obediência verdadeira envolve rendição, não apenas uma execução. E é aqui que muita gente se perde, obedece por medo, obedece por culpa, obedece por um hábito, mas não por fé. Na Bíblia, fé nunca começou com tudo explicado. Temos várias passagens. Abraão foi chamado antes de ter um mapa na mão. Pedro saiu do barco sem garantias. Os discípulos largaram as suas redes sem o plano B. Se você só obedece depois de entender, você não está confiando, você está negociando. Transforma a obediência em um contrato e chama isso de prudência. Mas a fé não é ter controle do processo. Fé é confiar no caráter de quem te chamou. Quem foi que te chamou? Regra não é vilã. Ordem é necessária, disciplina é importante. O problema é quando a regra vira uma substituta da fé. Porque regra organiza o comportamento, mas não cura a motivação, não trata a intenção, não transforma o desejo. Você pode até cumprir tudo e continuar longe de Deus aqui dentro. Regra vira uma muleta quando a fé não sustenta. A pessoa não obedece por convicção, ela obedece por medo de errar. Isso não é fé, isso é contenção. A norma protege o ego, ela evita o confronto interno, ela dá uma sensação de segurança. Mas quando ninguém está olhando, a regra perde força. Mas a fé não. Se você só faz o certo quando existe uma cobrança, talvez não esteja obedecendo, esteja apenas se comportando, performando. Existe um perigo da obediência protocolar. Existe uma obediência que eu chamo de protocolar. Cumpre o horário, a liturgia e cumpre o discurso. Mas se Deus tirar a plateia, a pessoa negocia. Se Deus tirar o conforto, ela recua. Se Deus tirar o reconhecimento, ela desanima. Isso revela algo muito duro. Tem gente que ama a regra, mas não ama a Deus o suficiente para confiar. Deus nunca explicou tudo antes de chamar. Primeiro veio o chamado, depois veio o entendimento, e isso não é um descuido da parte de Deus. Isso é um método. Quem exige explicação antes de obedecer ainda quer controlar o resultado, quer garantir o resultado antes de dar o primeiro passo. Mas fé não é ter todas as respostas. Fé é dar o próximo passo sem ter o mapa, sem ter plano B. A clareza vem depois, mas a obediência ela tem que vir bem antes. Aqui está o nervo central, controle. O coração humano quer controlar tudo, quer controlar o resultado, quer controlar o risco, quer controlar a dor. E é por isso que a regra seduz tanto. Ela dá a ilusão de segurança. Mas Deus não está atrás da sua parte. Deus quer você por inteiro. Se a sua obediência funciona quando você controla, ela ainda não é fé, ela é uma gestão espiritual. A Escritura mostra repetidamente a obediência que transforma vem antes do conforto. O entendimento amadurece na caminhada, não no planejamento excessivo antes de partir.
Quando você espera clareza total para obedecer, pode passar a vida inteira se preparando. Obedecer sem entender revela onde termina o controle e onde começa a sua confiança. Isso aparece de forma muito concreta. Quando? Na conversa que você adia, no pedido de perdão que você racionaliza, na disciplina que você posterga porque não está pronto, no pecado que você chama de fase, estou vendo uma fase, para não chamar de pecado. A obediência que transforma é quase sempre a que custa. A que não dá aplauso, a que ninguém vê. Vou repetir porque isso precisa ficar cravado. A obediência não começa na regra. A obediência começa na fé. A fé, quando você para de exigir que Deus se explique ao seu conforto. Se você só obedece quando entende, está dizendo, eu mando, mas Deus confirma. O Evangelho inverte isso. Deus manda e eu confio. Deus manda e eu confio. Deus manda e eu confio. No próximo episódio, a gente entra no ponto que muita gente evita. O conflito da obediência. Porque obedecer não é uma linha reta. É uma guerra interna. É negociação diária. É custo emocional. Você vai entender porque tanta gente começa bem e desiste bem no meio do caminho. Se isso de alguma maneira te confrontou, não ignore. Não transforme em informação bonita. Assista a série completa Obediência na Vida Real e me diz nos comentários em que área da sua vida você exige entender mais antes de obedecer. Porque o começo da fé quase sempre é o fim do controle. Eu te aguardo no próximo vídeo nessa trilogia.